Vamos iniciar mais um episódio do Auto Informe Entrevista, que mais uma vez tem o patrocínio da BSS Blindagens. E hoje estamos trazendo a Luciana Gilles, diretora da Camis, a fabricante de motores, não é? É um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Joel. É uma honra assim, estar aqui no teu programa, porque eu sou admiradora aí do teu trabalho de longa data. Então, muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, Luciana. Luciana, você sabia que esse é o nosso 14º episódio? É mesmo? É. E você é a primeira mulher que está chegando aqui. Opa! Eu tenho atuado na indústria automotiva, estou atuando na indústria automotiva há mais de 25 anos, né? E sem dúvida nenhuma é uma indústria um pouco mais predominantemente masculina, né? Mas ao longo do tempo eu tenho visto assim um avanço nessas questões, né? Eu tenho visto uma presença feminina maior em posições de liderança, né? E isso em todas as áreas, né? Minha formação é uma formação. Comecei a fazer comunicação, né? Lá atrás na Federal do Paraná. Por questões da vida eu me formei finalmente na área de administração de empresas, Você abandonou de marketing. A comunicação? Eu sempre tive aquele pezinho em comunicação, tanto é que hoje eu atuo em comunicação, né? Mas eu me formei também na área de marketing também pela universidade uma universidade no Canadá, e voltei para o Brasil, né? Porque eu tinha muita vontade de atuar na academia. E fiz um mestrado também nessa área de estratégias de organizações, né? Isso talvez me deu aí uma bagagem mais eclética, digamos assim, para hoje estar atuando nessas diferentes áreas, na área de comunicação corporativa, na área de comunicação de marketing e relações governamentais. Então, isso é bem interessante, né? E se a presença da mulher é rara no setor de automóvel, no setor de caminhão, de motores a diesel, mais ainda, não é? Como é que você consegue sobreviver? Como é que é a sua vida enquanto mulher mesmo? É difícil esse relacionamento? Assim, Joel, eu acho que tem avançado, né? Eu acho que tem avançado, mas eu fui uma líder, né, muito jovem na minha carreira. Então, sem dúvida nenhuma, assim como outras mulheres, eu acho que a gente enfrentou, sim, a gente continua talvez enfrentando algumas situações, algumas barreiras, né, ao longo dessa nossa trajetória. Principalmente quando se refere ao estereótipo de liderança masculina. Né? Porque existe esse estereótipo, né? E eu não tinha essas características desse estereótipo, então eu tive talvez um esforço maior, Joel, assim como todas as outras mulheres, de provar o nosso valor, de provar a nossa competência. É muito mais desgastante, digamos assim, mas através do nosso trabalho acho que a gente consegue, sabe? Acho que também a gente cria uma resiliência maior, a gente cria uma coragem maior, a gente se empodera mais, né? A gente se ajuda muito mais do ponto de vista da indústria automotiva como um todo, as mulheres que estão atuando nessa área, e a gente tem mais coragem para falar. Ainda falando, né, sobre a presença da mulher nesse segmento, você acha que tem algum setor, algum segmento em que a mulher trabalha melhor, tem mais sensibilidade com meio ambiente, relações governamentais, ou não? Pensando na sustentabilidade, acho que é um tema tão importante hoje. Eu acho que não é a sensibilidade pela sustentabilidade não é um tema de gênero, né? Eu acho que é muito mais referente às experiências que a gente tem, né, como pessoa, ao contexto e ao entendimento da seriedade desse tema de sustentabilidade, que faz com que a gente tenha realmente uma atuação maior nessa área. Então, eu tenho visto, de fato, mais mulheres na área de sustentabilidade também, que bom, né? Nessas diversas áreas que eu tenho mencionado, e isso é muito bom, justamente para trazer esse olhar. A mulher, talvez, o que tem de grande força, né, é a sua sensibilidade para temas críticos da humanidade, né, para crises, digamos assim, que impactam a sociedade e que impactam as famílias. E aí o nosso poder de mobilização, o nosso poder de realização também é muito forte. Então, por isso que a gente tem avançado aí, graças, né, a nossa carreira e as nossas trilhas aí de desenvolvimento. Muito bom, muito bom. Juliana, você representa a Camis, né, que é a líder mundial de produção de motores a diesel. Eu queria entender como é que uma empresa como a de vocês está encarando esse novo momento no mundo, que é o momento da descarbonização, uma vez que o diesel é um dos combustíveis mais poluentes, com emissões de CO2, NOx, materiais particulados.
E, no entanto, nessa revolução que o mundo está vivendo, Sim. da eletrificação, da redução de emissões, como é que vocês estão encarando isso? Para onde vocês vão? Então, é uma excelente pergunta, Joel. Eu posso dizer Então, para você... quero uma excelente resposta. Pois é, vamos ver se eu consigo aqui, porque é muito, né? É muito complexo, digamos assim, né? Mas eu posso dizer para você que nosso compromisso como companhia, né, de tecnologia e inovação é justamente apoiar os nossos clientes nessa jornada de transição energética e descarbonização, né? Porque há um entendimento, e essa jornada, essa estratégia, nós empacotamos com o nome de Destino ao Zero. Tá? Então, é bem interessante porque, na verdade, nós entendemos que a questão climática, né, de mudanças climáticas, é uma das maiores, né, e mais complexas crises que a humanidade está enfrentando. Né? E entendemos que precisamos nos unir, né, com diferentes parceiros, o poder público, o poder privado, para que a gente possa mitigar esses efeitos. Né? Então, obviamente, nós contribuímos para isso, mas também nós somos o problema, se eu posso dizer assim, mas também somos a solução. Né? E é por isso que temos essa estratégia. Então, sem dúvida nenhuma, o destino é o zero, né? Então, emissões zero. Né? Então, por isso que, ao longo dos últimos anos, nós temos adquirido empresas, né? Feito parcerias para avançar nessa área. Né? Nós temos uma divisão específica de zero emissões que chama Accelera, né? Então, que atua em toda essa frente de zero emissões, mas, ao mesmo tempo, Joel, nós temos a nossa grande força e atuação e nosso desenvolvimento, né, das nossas competências técnicas, tecnológicas, de inovação, estão muito focadas também no motor a combustão interno, que vai durar por muito tempo. Né? E aí a gente tem avançado muito na questão de emissões, também graças à regulamentação, né, que está aí presente, como o Euro 6, né, o Proconv, e que trata também de questões de eficiência energética. Né? E o que nós temos feito como Cummins é trazer, né, inovação. Nós apresentamos na Fenatran, já no finalzinho do ano passado, a nossa plataforma agnóstica, né, de motores, né, de 12 e 15 litros, né, que elas têm um desenvolvimento único, uma plataforma única, né, na base do motor, e em cima, né, onde vai toda a ingestão e a colocação do combustível, a gente consegue adaptar de acordo ao combustível. O né? motor diesel? Nós temos a base, né, de motor, né, e em cima o cabeçote, desculpa, são cabeçotes diferenciados para ter o acesso e a possibilidade de colocar diferentes combustíveis. Então, essa parte nós temos para colocação de combustível a diesel, né, biodiesel com maior teor de biodiesel, HVO, né, que é o diesel verde, hidrogênio, gás, biogás. Então, isso vai nos permitir, né, logo estaremos lançando esses motores, vai nos permitir muito mais flexibilização e que a gente possa atender melhor as necessidades aí dos nossos clientes, de acordo à aplicação, né, que eles tenham maior priorização, digamos assim. Essas tecnologias que vocês desenvolvem, elas vêm dos Estados Unidos, onde é a sede da empresa, ou vocês têm no Brasil uma área de desenvolvimento? Aliás, vocês muito lançaram eu vi na Fenatran, vocês apresentaram um motor a álcool, a etanol, sim, é isso? A etanol, é isso mesmo. Desenvolvimento do Brasil? Sim, Joel. E temos o maior orgulho disso. Na verdade, assim, a maior parte dos desenvolvimentos tecnológicos e inovação, de fato, vem do corporativo, né? Mas as regiões têm autonomia para desenvolvimentos locais. E a gente precisa ter realmente esse corpo, né, de engenheiros e técnicos atuando localmente, porque a gente precisa atender as necessidades dos nossos clientes locais, né, que a gente precisa fazer integrações. E, de fato, essa vocação que eu falava para vocês de biocombustível é muito importante para nós aqui no Brasil. Então, temos um entendimento desse mercado, desse contexto, e por isso mesmo que avançamos no desenvolvimento local do motor a etanol, é o motor B6.7, né? Ele foi apresentado como conceito na Fenatran justamente para a gente entender aí um pouquinho o apetite, digamos assim, dos nossos clientes em relação a essa tecnologia. E sim, é desenvolvimento local. Então, eu posso dizer para você, Joel, o seguinte, né, que é do mundo para o Brasil, mas do Brasil para o mundo também, porque nós, sem dúvida nenhuma, vamos exportar essa tecnologia, e nós estamos também com um centro técnico brasileiro aqui em Guarulhos,
que realiza os testes, as certificações, e recentemente também foi habilitado, né, pelos agentes dos Estados Unidos de EPA e de CARB. Então, a gente também, sim, do Brasil para o mundo, né? Do mundo para o Brasil, do Brasil para o mundo, a engenharia aí presente. Luciana, você acha realmente que a gente tem como exportar essa tecnologia? Eu estou me referindo ao etanol. Porque o Brasil desenvolveu o etanol há muitos anos. Sim, E sempre ouço falar essa história. Nós temos como exportar isso, que é uma alternativa para redução de emissões, para descarbonização, que é o que o mundo está lutando hoje. Mas eu não vejo nenhum outro país usando, exceto a Índia, que agora está desenvolvendo, né, o etanol. Mas outros países não estão ainda prontos para isso. Você acha que existe essa possibilidade? Eu acho que existe, Joel, mas eu acho ao mesmo tempo que cada região tem o seu processo, a sua jornada de descarbonização, né? A gente vê nos Estados Unidos e a gente vê na Europa uma infraestrutura talvez mais adequada, né, mais pronta para que a gente possa avançar em veículos elétricos, né, e tem regulamentação para isso. E aqui no Brasil a gente vê outra realidade, né? Então, assim, eu acho que pode chegar a hora da gente fazer essa exportação, mas é importante a gente estar pronto e é importante a gente atender o nosso mercado local hoje. Esse motor que vocês apresentaram como conceito na Fenatran ano passado, ele já tem algum pedido de alguma montadora para usá-lo? Uma boa pergunta, Joel. Então, como eu disse para você... Uma boa resposta. Talvez você tenha que aguardar um pouquinho, porque a gente tem falado com muitos parceiros e muitos clientes, já há um interesse, né, real em relação a essa tecnologia, não só no on-highway, né, no transporte urbano, né, o rodoviário, mas principalmente no off-highway, né, na agricultura, em máquinas agrícolas, né. Então, sim, já estamos fazendo testes, Joel, e eu espero logo poder vir aqui para te contar as novidades também. Esse motor pode equipar caminhões e ônibus? Sim. Legal. E em relação à eletrificação? Não dá para fugir disso, né? Sim. É o que o mundo está discutindo hoje. Primeiro, o que a Camis trabalha em relação a isso? Se tem algum projeto? E como você enxerga essa eletrificação no mundo? Vai até onde isso? Então, eu estava comentando antes contigo que nós temos uma unidade de negócios, né, dedicadas a aeroemissões, que é a Accelera, né? E a Accelera tem um portfólio amplo, né, de tecnologias de zero emissão. Temos os motores, né, os eixos elétricos, não? Então, e-mobility, né, os eixos elétricos, baterias, também o desenvolvimento de células a combustível e também a produção de hidrogênio. Nós temos fábricas de eletrolisadores, né? Então, temos todo o leque aí de tecnologias para contribuir aí nesse processo de zero emissão. Então, assim, nós temos aplicações já, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, na estrada, digamos assim, né, no campo, enfim. Mas a gente tem percebido uma diminuição, talvez, da adoção, do ritmo de adoção dessas tecnologias, né? E é por isso que nós, na Cummins, acreditamos realmente que a gente tem que desenvolver todas as frentes de tecnologia. Temos que ser agnósticos na tecnologia, para atender justamente as necessidades locais e as aplicações, enfim, que são necessárias aí para apoiar os nossos clientes. Mas a questão do hidrogênio, eu vou te falar. Eu estava brincando aqui numa entrevista anterior, eu estava falando que eu recebi um fax de um ouvinte perguntando quando é que ia chegar. Ele falou, fax? Eu recebi um fax, porque faz 30 anos que eu recebi. Há 30 anos que a gente ouve falar da célula de combustível, do hidrogênio, e está chegando, tem novos testes. Mas, na verdade, na prática, comercialmente, ele não chegou ainda. Isso é viável? Vai chegar? Quando é que nós vamos andar num carro a hidrogênio? Então, nós estamos com a tecnologia pronta e já temos aplicações, sim, para caminhões, para barcos e para trens, né? Já rodando em alguns lugares do mundo. E o que nós estamos fazendo também, porque tem o balanço, né, da demanda e da oferta, e a gente precisa também ter o combustível, né? E é por isso que a gente está entrando forte na questão de produção de hidrogênio. Nós inauguramos recentemente uma fábrica na Espanha, em Guadalajara, né, de eletrolisadores, que tem a capacidade de produção de 500 kilowatts, né, e que pode ser ampliado para 1 giga. Ou seja, estamos realmente acreditando nesse mercado, né? E aqui no Brasil a gente tem falado muito, assim, tem atuado muito também com
com algumas associações de hidrogênio, né? Temos discutido, temos visto o governo também falando muito em relação a isso, para estimular a produção, né? E também a oferta e também a demanda em relação a isso. Mas os focos têm sido muito assim voltados em o setor automotivo, né? Fertilizantes e também SAF, né? Que é o combustível aí para a aviação. Então, assim, Joel, eu acho que está se encaminhando para isso. Eu acho que é uma jornada mais longa, mas nós temos sim a tecnologia para isso. O hidrogênio está mais voltado para carro de passeio, para longas distâncias? Como é que Precisa, você enxerga? assim, o hidrogênio tem a capacidade de muita potência, né? Tem a facilidade de dar muita potência. Então, a gente está apostando muito na questão de marítima, né? Na questão de trens e na questão de caminhões também. Legal. A empresa Camis hoje ela está bastante voltada para a questão do ESG, né? Ambiental, social e governança. Sim. A Camis trabalha bastante essas questões, trabalha há muito tempo com esse trabalho que vocês fazem junto à comunidade onde vocês estão lá em Guarulhos, trabalho social bastante importante. Eu pergunto o seguinte, investir em ESG é realmente uma prática sustentável e significativa ou é uma estratégia de marketing, ou são as duas coisas? Então, eu acho que é necessário, né, Joel? Acho que todas as empresas têm a responsabilidade de mitigar os seus impactos. Então, as práticas de ESG, elas vêm justamente para isso, né? Para a gente poder devolver à sociedade aquilo que a gente tira, né? Do ambiente, enfim. E na Camis, eu tenho duas paixões, né? Na Camis, que uma é a diversidade, eu atuo fortemente nas questões de diversidade, né? De principalmente equidade de gênero, e também na responsabilidade corporativa. E é algo extremamente genuíno na Camis, Joel, assim, é lindo da gente ver, né? Então, a gente acredita que a gente precisa crescer, né, como companhia, mas com responsabilidade, né? E é por isso que a gente tem um entendimento de que a gente precisa, em qualquer operação, em qualquer lugar que a gente esteja como Camis, a gente precisa fazer o entorno, né, a comunidade do entorno, uma comunidade melhor, né? E a gente vai fazer isso, de fato, através de duas estratégias, né? A primeira delas é através do voluntariado dos nossos funcionários. E quando você começa a fazer voluntariado, aquele bichinho do voluntariado, você quer fazer mais e mais e mais, e você tem assim um propósito tão grande, né? Conecta tanto assim com a nossa vida que é sensacional. Então, hoje nós temos assim mais de 55 projetos ativos de voluntariado de funcionários na Camis, Joel. São muitas horas que a gente dedica. Temos um indicador bem interessante, que é a participação do número de funcionários em ações de voluntariado. Está a mais de 90% dos nossos colaboradores fazem voluntariado. E o voluntariado na Camis é o seguinte, no mínimo, né, a gente estimula que os nossos colaboradores atuem 4 horas do seu dia, né, do seu tempo em ações de voluntariado. Mas esse número é muito maior. Eu nem sei te dizer quantas horas eu atuo em voluntariado, porque é muito tempo. Você também, pessoalmente? Sem dúvida. Pessoalmente, tenho uma atuação muito forte, assim como toda a nossa liderança, né, todas as pessoas. E a segunda estratégia é a gente investe realmente em projetos estratégicos globais, né? Então, é um investimento privado, né, um investimento social privado muito forte na Camis. E aí existem realmente focos estratégicos de atuação, que é a equidade de gênero, que é o meio ambiente e a educação. Né? Então, existem diversos projetos aí que eu poderia, assim, ficar mais 1 hora conversando com você sobre isso. Verdade, eu conheço bem o trabalho de vocês, que muito bom. Mas voltando um pouco ainda, falando da tecnologia, a Camis é uma empresa de tecnologia que desenvolve, né, as ideias, o que vem por aí. Na verdade, quando eu cobro de você, quando é que vai chegar no mercado a tecnologia, o motor a etanol, ou o motor a hidrogênio? É difícil para uma empresa como vocês falar comercialmente, não é? Porque vocês produzem a tecnologia e oferecem para o mercado, para as montadoras, né? Para quando eles vão colocar isso no mercado, né? Nesse sentido, o seu trabalho pessoal também é importante em relação à AEA, né? Associação de Engenharia Automotiva, de Engenheiros Automotivos. Sim. A Luciana, ela faz parte dessa associação, que é uma associação justamente onde se reúnem engenheiros que desenvolvem as tecnologias
e colocam para o governo e para a sociedade e para as empresas, né, as necessidades de melhoria tecnológica, de segurança. Como é que é o seu trabalho na EA? Obrigada pela pergunta também, Joel. Eu estou há mais de 3 anos já na diretoria da EA, né, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria. E o meu papel, muito junto com os nossos colegas diretores, é justamente dar, né, visibilidade e voz, né, a todo esse trabalho que a EA tem feito em relação ao desenvolvimento das tecnologias. E aqui a gente está falando de fóruns, de uma série de comissões técnicas que é constituído por muitas empresas, né, do setor. É muito interessante isso, também pela academia. Então é muito poderoso esse trabalho da EA. Nós estamos há mais de 40 anos, né, como a EA, né, a criação da EA, e temos atuado então em diversas frentes nesse sentido. Falando em ESG, falando em diversidade, eu também tenho trazido muito esse olhar, né, na nossa diretoria da EA de diversidade. Nós hoje estamos em 4 mulheres na diretoria, cerca de 30%, né, da diretoria da EA já é composta por mulheres, e a gente tem uma atuação muito grande aí nessa frente também, Joel. Legal. E não por acaso, né, a Luciana ela foi indicada para a presidência do CIMEA 2025. No CIMEA, o Simpósio Internacional da Indústria Automobilística. E como é que você está se vendo aí, né, pela primeira vez, me parece, uma mulher na liderança do CIMEA? Como é que você está se sentindo sendo a líder de um congresso, de um simpósio tão importante? E me fala um pouco desse CIMEA. Sim. Bom, não só uma mulher, somos 2 à frente. Eu estou como a presidente, né, da comissão, mas eu tenho minha vice, que é a Marina Silva, que também está comigo nesse desafio. Bom, primeiro que é uma grande honra, né, de estar assumindo pela primeira vez aí 2 mulheres assumindo essa organização desse evento tão importante da indústria automotiva no Brasil, né, e também o desafio, porque o CIMEA ele tem, já estamos na 32ª edição, né. Então, ele tem se constituído como um fórum muito importante de discussão e de proposição, né, de políticas e tecnologias, e uma discussão muito ampla também dos diversos atores, né, que atuam, que estão nessa frente, e tem crescido ao longo dos anos, né, tem sido um CIMEA melhor que o outro a cada ano. Além dessas discussões, existem também os trabalhos técnicos que são apresentados. Então, o nosso desafio, meu e da Marina, é manter a atratividade, é a gente ter discussões relevantes com stakeholders relevantes, né? E também a apresentação de trabalhos técnicos que possam colaborar aí no conhecimento e no avanço da engenharia automotiva aqui para o nosso país. O que o CIMEA vai oferecer? Qual é a programação que nós podemos esperar? Nós estamos muito empolgados aí no desenvolvimento dessa programação, estamos ainda discutindo a agenda, né? Mas o tema central do CIMEA 2025 será tecnologia e mobilidade, futuro inteligente e sustentável, né? Então, isso para refletir justamente os desafios e as oportunidades da indústria automotiva. É o tema que o mundo está discutindo, não é? Isso. Não tem como. É isso. E como a tecnologia vai nos ajudar nesse processo, né? Então, já temos, assim, estamos muito felizes, muito honrados de ter o nosso presidente de honra, que é o Ricardo Gondo, presidente da Renault. E nós estivemos com ele recentemente, assim, extremamente empolgado também, com muitas ideias, e a gente está trabalhando nessa agenda, né, para que a gente possa trazer nomes relevantes, né, da indústria e também do governo para fazer essa discussão assim da melhor forma possível, né? Então, temos alguns painéis que estamos pensando. Um deles vai ser mobilidade sustentável. O outro painel é como a tecnologia ajuda no avanço, né, da mobilidade no futuro, e mesas redondas, né? Então, a gente também quer trazer o tema da mulher, né, para o CIMEA, e como que a gente pode ter uma discussão e a valorização também do papel da engenheira, né, da mulher da indústria automotiva nesse processo. Então, assim, a gente está abordando algumas coisas bem interessantes, e logo, logo também eu posso contar um pouquinho mais para você. A mulher também está entrando na engenharia. Opa! De peso. Muito! Quando que vai ser o CIMEA? O CIMEA vai acontecer nos dias 13 e 14 de agosto, aqui em São Paulo. E bom, que bom que você me deu essa deixa, porque
Dá para entrar já no site, já dá para fazer a inscrição, e as empresas e a academia também podem ainda submeter os seus trabalhos técnicos para que a gente possa apresentar lá. Quem é que pode participar do CIMEA? Todos e todas podem participar do CIMEA, né? Qualquer pessoa interessada, os diversos atores que têm interesse na indústria automotiva e no avanço da engenharia automotiva no Brasil. Qual é o canal, qual é de informação, como você pode entrar em contato para participar do CIMEA? Sim, é no site oficial da AEA, então é www.aea.org.br. Luciana Gilles, Obrigada. diretora de Comunicações e Relações Governamentais da Camis. Foi um prazer tê-la aqui no Auto Informe Entrevista. Muito obrigada, Joel. É um prazer que foi todo meu.